Bem, com relação à cromatografia gasosa, especificamente, o cromatógrafo é um aparelho complicado, tá? Mas normalmente, os laboratórios que têm cromatógrafo, tem um técnico, normalmente tem um técnico que é especializado. Então, para cada tipo de amostra que você vai querer analisar, você tem que comprar um tipo de coluna, trabalhar nas diluições, trabalhar nas diferentes fases móveis que você pode utilizar, fases móveis, né, que você pode utilizar ou não. Então, é um aparelho bem complexo de ser utilizado. Utiliza propriedades como solubilidade, tamanho e massa e envolve uma série de processos de separação de misturas. Só lembrando, a cromatografia acontece pela passagem de uma mistura através de duas fases. Uma estacionária, ou fixa, e a outra móvel. Então, no nosso caso da cromatografia gasosa, a fase móvel vai ser um gás. Ah, professor, se eu tiver uma substância sólida, primeiro você dissolve ela num líquido, você injeta ela em forma de líquido no aparelho, o aparelho vai estar a alta temperatura, ele transforma esse líquido num gás. Então, a fase móvel necessariamente vai ser um gás, por isso que chama-se cromatografia gasosa. Então, agora nós vamos trabalhar aqui, ó, cromatografia, cuja fase estacionária, cuja fase móvel é um gás, certo? Esse é um organograma aí com os diversos tipos de cromatografia que existem, né? E nós vamos especificamente tratar da cromatografia em gás. Ela foi introduzida em 1952 por James e Martin. Portanto, é uma técnica onde a fase móvel é um gás e a fase estacionária normalmente é sólida, mas também pode ser um líquido. Porém, esse líquido normalmente está fixado em uma matriz sólida. Repetindo, a fase móvel é um gás, a fase estacionária ou é sólida diretamente, ou é um líquido que está aderido a uma fase sólida. Então, a gente vai ter cromatografia gás sólida e cromatografia gás líquida. Aí, alguns exemplos de aplicações. Tem inúmeros, né? Então, análise de óleos e gorduras, para você ver o tipo de ácido graxo. Vimos em outras aulas. Ácido oleico, ácido linoleico, ácido láurico, ácido... Os diversos tipos de ácidos graxos que compõem nossos pesticidas. Aqui na cromatografia gasosa, a gente consegue quantificar cada um dos ácidos graxos separadamente. Análise de pesticidas, análises de aminoácidos, carboidratos. Por exemplo, o mel. A gente viu na aula prática o quê? Quantidade de açúcar total e açúcar redutor. No cromatógrafo gasoso, a gente consegue certinho saber porcentagem de glicose, de frutose, de sacarose. Então, ele dá específico o tipo de carboidrato. Também vitaminas, ácidos orgânicos, álcoois, aditivos, adulterantes. Então, o cromatógrafo gasoso é infinito. Aí, um cromatógrafo gasoso sempre tem um computadorzinho aqui, acoplado, né? E aqui que ele vai dar na tela do computador o cromatograma, que normalmente se pode imprimir isso daí. Então, onde começa o cromatógrafo gasoso? Começa aqui no gás. Então, você tem aqui dois tipos de gás detector e um gás carreador. Esses gases
passam por tubulações relativamente finas, né? E o carreador, que é o eluente, vai entrar aqui. Aqui você tem o quê? Essa injeção, que é uma microseringa, onde a gente injeta a nossa amostra. Por exemplo, você fez uma fermentação, você quer saber o teor de álcool. Você pega e injeta o seu vinho, certo? Injetou, ele vai cair num forno a alta temperatura. Aqui nesse forno é que vai estar a nossa coluna, ou seja, a nossa fase fixa. Essa coluna aqui, que são esses capilares aqui, é removível. Então, se você quiser trabalhar com aminoácidos, tem que comprar uma coluna. Quiser trabalhar com ácido graxo, outra coluna. Para álcool, outra coluna. Para açúcar, outra coluna. Então, essa coluna aqui, que são esses capilares, normalmente você compra de acordo com a análise que você quiser fazer. Tudo bem? Então, esse daqui é um forno. Dentro desse forno é onde o quê? A fase móvel está entrando aqui, a amostra aqui. As duas se misturam na coluna. Conforme a afinidade da sua amostra, ela sai mais rápido. Aqui tem menor afinidade, aqui tem mais afinidade, fica grudada. Sai depois. Entendeu? Então, vamos supor, primeiro sai a glicose, depois a frutose, depois a sacarose, no açúcar, no caso do mel. Daí, nesse 10 aqui é onde é feito o detector. O 11 são efluentes, ou seja, são gases o quê? Gases que foram liberados aí. E o 12 são o quê? Os cabos que levam o que foi produzido, o que foi identificado no detector para o sistema computadorizado que depois faz a impressão. Então, basicamente é isso. Agora, vendo em detalhes cada um desses componentes. 15 componentes ao total. Então, a separação dos componentes ocorre na coluna, que tem a fase estacionária, que está lá dentro, e o gás de arraste, que é a fase móvel. Os componentes movimentam-se na coluna, os constituintes devem ter ponto de ebulição de até 300 graus e ser estável. Então, você vai ter o quê? A fase estacionária, que está lá dentro da coluna, e você injeta a fase móvel com a sua amostra. Ela vai correndo. Nesse caso, tem dois componentes. A sua fase móvel é separar. Então, esse componente tinha pouca afinidade. Esse tinha bastante afinidade, então ele ficou ligado. Esse aqui foi o que saiu primeiro. Por quê? Tinha pouca afinidade. Esse daqui gostava bastante, então ele ficou ligado aqui, mas depois ele sai também. Então, ela consiste o quê? Na separação de componentes vaporizados, combinando-se princípios de partição, adsorção e volatilidade. O fenômeno físico-químico responsável pela interação é a partição. Porém, você também tem a adsorção, onde o que? Os componentes da amostras ficam ligados. Quanto mais ligado ele ficar, menor o tempo, maior o tempo para ele chegar no final. Todos eles vão ser arrastados, né? Então, quem são os gases de arraste? Aqueles 3 primeiros tubos lá que a gente viu. O gás não deve interagir com a amostra, apenas carregar a amostra através da coluna.
Então, devemos levar em consideração que ele seja inerte, significa não interagir com a fase fixa, puro, de preferência com custo acessível e compatível com o detector. Certo? Então, conforme o tipo de detector, aqui o 10, ó, detector. Conforme o tipo de detector, você vai utilizar algumas combinações de gases. Pode ser o hélio, o hidrogênio, ou nitrogênio e hidrogênio, ou uma combinação de nitrogênio, ar mais 5% de metano. Injetores. Onde estão os injetores? Aqui, ó. O injetor é o 10 aqui. Não, cadê? Injetor. 7. Injetor. Então, o injetor, essa parte aqui, você vai ter o quê? 3 tipos, né? Pode ser por seringa, simplesmente igual aquele ali do desenho. Você coloca a seringa lá em cima. Ou pode ser splitless ou cold-on. O split, o que acontece? Aqui vem o gás carregador e você tem uma purga aqui onde você tem aqui uma saída de gás. Aqui vem seu carregador, passa pela amostra e sai por aqui. O tal do splitless não tem essa purga, ou seja, aqui em cima ele está fechado. Todo o gás que entra, gás de arraste, passa aqui, depois sai por aqui. Ou seja, é um sistema fechado, antes e durante a injeção. E o injetor cold-on, que você tem a mesma coisa, o gás entra aqui por cima, vai fazer todo o trânsito dele, só que paralelamente você tem um resfriador. Então, esse gás, ele é resfriado, que é como se fosse um condensador, ó. Entra ar frio, bem frio, e sai o ar um pouco mais quente, mas ainda frio. Então, é um refrigerador que você tem aqui na ingestão da sua amostra. Certo? Anoto aí. Então, aí, agora, a gente vai para a coluna. Onde está a coluna? Só para voltar, ó. Coluna é o 9, tá bom? Então, o injetor tem o seringo, split, split-on, split-cold. Os 4 tipos de injetores. Nesse exemplo aqui é só uma seringa. E depois ele vem para essa coluna aqui. Aqui é onde está a nossa fase fixa. É esse 9 aqui que a gente vai falar agora. A coluna pode ser, basicamente, desses 2 tipos aqui, ó. Empacotada, 3 a 6 milímetros de diâmetro, meio a 5 metros de comprimento. Então, dentro dela, aqui ela foi cortada, né? E dentro dela você tem o quê? Um recheio com sólido pulverizado. Certo? Então, ela é assim por dentro. Aqui dentro, entre essas partículas, que vai ter interação da fase móvel com a fase fixa. Então, ela é o quê? Ela é recheada, empacotada. E a capilar, simplesmente, ela não tem esse tipo de recheio, tá? Você vai ter só um cano. Então, é como se fosse só essa parte azul aqui, a capilar. Em compensação, enquanto essa daqui vai até 5 metros, essa daqui vai de 5 a 100 metros. As paredes internas delas são recobertas com um filme fino e a fase fixa depositada nesse filme fino. Então, é empacotada e capilar. Na empacotada, você vai ter o quê? Você pode ter um suporte sólido formado por terra de atomácia.
Na capilar, você vai ter o quê? A parte líquida aderida à parede da coluna por capilaridade. Empacotada, capilar. E qual é a fase estacionária? Alguns tipos aí, né, de fase estacionária. Conforme, aí que está o problema. Conforme o que você vai analisar, você vai ter que comprar uma fase estacionária diferente. Então, por exemplo, vai trabalhar com aminoácido ou óleo essencial. A sua fase estacionária tem que ser o quê? Dimetil policiloxano. Líquido. Ah, professor, mas ele é líquido? Sim, ele é líquido, mas ele está aderido aqui, ó. Ele fica aderido entre os capilares. Qual mais? Sei lá, trabalhar com pesticidas. É uma mistura de 7% cianopropil e 7% de fenilpolisiloxano. Para ácidos graxos livres, álcools e éster, é uma coluna de polietileno glicol. Certo? Então, essas colunas aqui nada mais fazem o que a gente viu lá no começo. O que tinha lá no começo? O carbonato de cálcio. Lembra que eu falei que isso daqui é a conchinha do mar? Então, isso daqui fazem o papel do carbonato de cálcio lá do primeiro exemplo. E aí, os diâmetros, né? Ó, diâmetro interno, comprimento. A capilar é sempre maior do que a empacotada. A velocidade de gás. Essa daqui, o gás passa devagar. 1 a 2 ml por minuto. Essa daqui ele passa bem rápido. E o tamanho da... Então, repara que a amostra ó, é 3 microlitros, 2 microlitros, 10 microlitros, é quase nada, é uma gotícula só. Então, outra vantagem da cromatografia, você não gasta amostra. Microlitros de amostra, muito pouco. Daí tem equações aí que medem a eficiência da coluna. E por último, os detectores. Então, onde que estão os detectores? Estão aqui na frente, quer ver? Então, já vimos o gás, vimos o injetor, a coluna, que é o 9, e por último, o 10 aqui, que é o detector. Então, você vai ter inúmeros detectores. Os 3 principais são o quê? Tá aqui, ó, detector de condutividade térmica, mede a variação da condutividade térmica do gás de arraste, de ionização de chama, ao queimar forma compostos com carga elétrica, e detector de captura eletrônica, baseado na supressão da corrente causada pela absorção de elétrons altamente eletrofílicos. Então, aqui o detector, tá bom? Mesma coisa aqui, ó. Carreador. Entrou aqui o injetor, né? Aqui a coluna, que sempre está dentro do forno. Aqui é o coração do aparelho, esse aqui, ó, a coluna. Esse é o coração do aparelho. E é móvel, você coloca a sua coluna de acordo com a amostra que você vai querer trabalhar. E também o carregador aqui. Detalhe, para o detector funcionar bem, além do gás de arraste, tem esses 2 gases aqui, ó, tanto um de ar quanto o hidrogênio, que são lançados no detector. Então, é no detector que ocorre o quê? A mistura de tudo. Do ar, do hidrogênio, nesse caso, poderia ser o hélio, a gente já viu lá, que vem por aqui, manda para o detector. Da sua amostra também, que vai ser aqui, e no detector que ocorre aí essa interação entre tudo, né? E o que você tem ali? E quais os tipos de detector? Então, isso daqui, o detector, está em detalhe aqui, ó. Aqui, o detector. Então, por exemplo, detector DCT, você tem o quê? Um bloco metálico
Aqui embaixo entra o gás de arraste. Depois ele sai por aqui. Aqui o filamento metálico. E aqui a corrente elétrica. DCT é o detector de condutividade térmica. Aí você vai ter o DIC, detector de ionização de chama, e o DCE, detector de captura eletrônica. Então, aqui o DIC, entra aqui o, veja só, entra aqui o hidrogênio, aqui o oxigênio, e aqui a sua mistura, entra tudo aqui, tem interação, ele mede a corrente elétrica. E aqui é a mesma coisa, entrando os gases, tudo mede ionização de chama. Então, entre o detector, ionização de chama, corrente elétrica e o de condutividade térmica, tem algumas vantagens, ó, condutividade térmica, não destrói a amostra, desvantagem, menos sensível, necessita de temperatura e velocidade do gás controlada. Então, alguns têm algumas. Já o de ionização de chama destrói a amostra. Também isso não é desvantagem. O que você ia fazer com 3 microlitros? Esse aqui também destrói a amostra. A desvantagem é que você não pode ler 2 vezes. Esse daqui, como ele não destrói, você pode voltar a amostra lá para ler de novo. Então, esse é mais sensível, esse é mais seletivo, então os detectores estão aí. Fatores que vão afetar a resolução. Temperatura da coluna, ou seja, a temperatura do seu forno lá, né? Quanto maior a temperatura, menor o tempo de retenção. Então, você tendo uma temperatura elevada, você vai ter um tempo. Repare, isso daqui é os mesmos produtos: 1, 2, 3, 4 picos. Então, aqui ele está assim, ó. Não dá nem para você ver quando terminou um, terminou o outro. A temperatura aqui está muito alta. Daí você baixa a temperatura, você o quê? Alonga a sua curva, tá vendo? Deixa a curva chata. Tá vendo? É que nem o coronavírus. Aqui a sua coluna estava o quê? Estava alta. Vamos falar isso para o presidente, né? Fala isso, olha lá. Quem sabe ele. Ó. Então, aqui você achatou a curva. Você diminuiu a temperatura, você achatou a curva. Certo? Então, vai depender da temperatura da coluna, é muito importante. Cadê a coluna? A coluna está lá embaixo. Coluna. Então, a temperatura desse forno é muito importante. Diminuiu a temperatura daqui, achatou a curva. Além disso, tamanho da coluna, o fluxo de gás, o volume da amostra, a natureza da fase estacionária e os tipos dos 3 detectores. Então, tudo isso vai influenciar na sua resolução. Sendo que a quantificação sempre pela altura da área ou do pico. Está aqui um cromatograma bem que você difere bem os 4 picos, né? O A é maior quantidade, e assim vai decrescendo até chegar no C em pouca quantidade. Daí depois, o que acontece? O seu computador, o software, vai calcular, através de diversas equações matemáticas difíceis, que a gente até fazer na mão, mas no computador é fácil. Ele calcula a área do pico e divide pela área total dos picos. Ele tem a porcentagem, por exemplo, do B, ou do A, ou do C. Então, ele divide o seu pico pelo pico de todos. Aí um exemplo, ó. Ele trabalhou com o quê? C16, ele trabalhou aí com uma gordura, ó, com ácido palmítico, 18, esteárico e oleico.
palmítico, esteárico, oleico e mais esses dois aqui. Então, são 5 ácidos graxos, tá bom? Vamos supor, chutando, né? Vamos supor que é um óleo de coco, não sei. Vamos supor que é um óleo de coco. Então, ele, pá, injetou lá. Ele teve o quê? A presença de 5 tipos de ácidos graxos. Então, ele calculou o tempo de retenção de cada um. O mais pesado é esse daqui, ó. Demorou mais. Qual que seria o primeiro? Esse aqui, ó, mais leve, ó. Só 16 carbono, mais leve. Saiu em 4 minutos. Esse daqui que já é monoinsaturado, demorou 5 minutos. 18 carbonos, mais pesado do que 18 do que 16, demorou 7 minutos. Esse daqui demorou 18,1 minutos, 9 minutos e meio. Esse daqui, 18 carbono mais pesadão, demorou 11 minutos. Então, de acordo com os tempos de retenção, ele sabe qual carboidrato quer. Isso é análise o quê? Qualitativa. Daí a quantidade. A quantitativa, ele vai ver o quê? Pela área do pico. Então, esse que demora 14,21, deu 1,92. Mas esse, ele já sabe que é o quê? Que é o 16,0. Quem é o 16,0? Palmítico. Por quê? Porque antes disso, um dia antes, ele pegou e injetou o ácido palmítico no aparelho. E viu que o ácido palmítico demora 4,20 minutos para atravessar a coluna. Mesma coisa o segundo. Ó. O segundo, o que deu mais aqui, ó, o que demora 11,30. O que demora 11,30 é o 18,2. 18,2 é qual? Não tá aqui, ó. É o linoleico. Linoleico, então, ele já injetou o linoleico um dia antes. Ele sabe que o linoleico demora 11 minutos para sair. Nesse caso, teve uma área de 6,86. Certo? É esse daqui, ó. Demorou mais e teve uma área maior. Então, baseado nisso, ele vai, o gráfico vai te dando, baseado nisso, o próprio computador já dá o quê? A porcentagem relativa, através dessa conta aqui. Então, chega no final, ele vai falar, olha, a sua... Não está aqui. Mas ele vai falar, o seu óleo de coco, chutando aqui, o seu óleo de coco tinha, obviamente, aqui mais, né? Sei lá, 30% de linoleico, 18,2, que é o linoleico, 20% do oleico, depois ele já te dá em porcentagem aqui. Aí você faz a caracterização do seu óleo de coco. Vamos supor, óleo de coco, chutando aí. Um exemplo. Quais as vantagens da cromatografia gasosa? A rapidez, fase móvel de gás, tem uma maior velocidade de gás de arraste. Como é utilizado um gás, rapidinho ele passa lá. Vê que essa análise aqui demorou um total de 11 minutos, tá? Em 11 minutos ele já fez a caracterização do óleo, uma análise bem rápida. Alto poder de separação, consegue, olha aqui, isso aqui é importante, alta sensibilidade, 10 a menos 12 gramas. Então, ele detecta, nem sei o que é isso, não é miligramas, nem microgramas, nem nanogramas, é picogramas. Ele detecta picogramas da sua amostra, ou seja, pequeníssimas quantidades de amostra. Certo? Desvantagem é que ele analisa apenas componentes voláteis e, às vezes, a preparação dessas amostras é que é demorada, ou seja, para você transformar ela num líquido, que esse líquido, dentro do aparelho, vai ser transformado em gás, porque a temperatura da coluna vai ser entre 100 e 300 graus. Ou seja, a maioria das substâncias nessa temperatura já virou vapor, concorda? Já virou água. Então, parâmetros. A fase móvel tem que ser um gás inerte que apenas vai arrastar, não pode reagir com a fase estacionária. A fase estacionária normalmente é sólida, mas pode ser um líquido aderido à coluna, um líquido
que fica aderido ali à sua coluna que é fixa. O tamanho da coluna entre 1 a 10, a empacotada menor, a capilar sempre maior, chegando até 100 metros. Um injetado, gás ou líquido, pode injetar um gás também, o detectado é um gás. Temperatura aí, bem alta, e detectores, DCT, DIC e DCE, os 3 tipos. A identificação do tipo é de acordo com o tempo, e a quantificação se dá pela altura ou área do pico. Então, essa é a nossa cromatografia gasosa. Agora, para a gente ver um aparelho em funcionamento, eu vou colocar alguns. Bom, eu vou começar pela origem da palavra, pela etimologia, que vem do grego. Chroma significa cor e grafia, escrever, escrita. E o método se baseia na separação de misturas com base nas características físico-químicas de cada molécula, como a polaridade ou solubilidade, ou seja, se é solúvel em água, se interage com água ou com óleo, o ponto de ebulição, que é a temperatura que a substância evapora, dentre outras características. E apesar do princípio do método se basear pela separação da mistura por cores diferentes, o processo não depende da cor. Bom, na história, a cromatografia foi descoberta em 1906 por um botânico russo chamado Mikhail Semyonovich, que utilizou o método para separar uma mistura de pigmentos de extratos de folhas de uma solução em uma coluna recheada com vários sólidos. O mesmo método foi utilizado para sistemas planares, em uma folha de papel, então foi chamada de cromatografia em papel, depois a cromatografia em camada delgada. Então, o método inicial, que foi feito pelo Mikhail, foi aprimorado, utilizando as mesmas colunas, então o princípio foi chamado de colunar, e existem duas principais, que são cromatografia gasosa, conhecida como GC, e a cromatografia líquida, conhecida como LC. E antes de qualquer coisa, por se tratar de um assunto mais específico, eu preciso abordar alguns termos utilizados na técnica para que vocês consigam entender melhor ao decorrer do vídeo. O primeiro é a coluna. A coluna é um cilindro que fica recheado à fase estacionária. A fase estacionária nada mais é do que o conjunto de sólidos ou substâncias que são responsáveis pela interação com as amostras injetadas. E o eluente é o que vai ser passado pela coluna carregando a mistura, também conhecido como fase móvel. E a fase móvel não interage com a fase estacionária. Analito é o componente químico alvo da sua análise. É o que você quer separar, identificar, definir, qualificar, ou seja, o que é, e quantificar, ou seja, quanto tem. E a injeção, por fim, é o método que vem antes da análise, que consiste em inserir a amostra no equipamento. O método da cromatografia tem sido utilizado com profissionais com conhecimento na área química ou operacional sobre essa técnica, com finalidade de separar, purificar, identificar, quantificar as substâncias de interesse em uma mistura, descartando as indesejáveis. E vale lembrar que a cromatografia é um método de separação. E para identificar e quantificar as substâncias presentes na amostra, é preciso um instrumento complementar que vem no final do processo de cromatografia, que é chamado de detector. Existem diversos tipos de detectores, mas o mais utilizado e também o mais caro é o chamado espectrômetro de massas, que é um detector extremamente seletivo que consegue determinar qualitativamente qual a molécula do analito, com 99,9% de certeza, com base na massa molecular que é comparada com um banco de dados. Tá, mas quando a gente pensa em cromatografia, a gente pensa em simplesmente injetar uma amostra qualquer e o equipamento vai gerar os dados perfeitamente, certo? Mas na realidade não é bem assim. Vou pegar como exemplo um exame toxicológico de urina para testes de drogas de abuso, como maconha ou cocaína. E antes de injetar no aparelho, é preciso todo um tratamento e preparo dessa amostra, porque o cromatógrafo, como eu disse, é um equipamento extremamente sensível e consegue detectar substâncias muito diluídas na amostra. Só para tentar explicar a sensibilidade desse equipamento, imagina uma colher de chá de sal de cozinha mesmo, cloreto de sódio, dissolvida em 5 milhões de litros de água. Mesmo o sal estando diluído nessa proporção, ainda é possível detectar e definir a quantidade de sal presente nessa amostra. E todo solvente utilizado nesse equipamento tem que ser de maior pureza possível, desde a água, que tem que ser purificada, até os outros solventes utilizados, que têm que ser comprados puros, como acetonitrila, acetona, metanol, e dentre outros que têm um custo altíssimo por conta da sua pureza. Outra coisa que é bem cara e agrega bastante valor nesse método são as colunas, que podem chegar
chegar a custar até 15 mil reais ou mais, dependendo do quão seletiva for a sua análise. E no cromatógrafo gasoso aqui do LATIF, nós usamos colunas capilares, que são colunas que podem ter de 5 a 100 metros de comprimento. E no exemplo do vídeo, a gente tem uma coluna de 30 metros, que fica dentro do forno, que é aquecido, e toda etapa de aquecimento no GC tem como função ajudar na volatilização e separação dos analitos, que tem temperatura de volatilização diferentes. A fase móvel usada no GC, que vai empurrar o analito pela coluna, é normalmente um gás inerte, como hidrogênio ou hélio, que é o mais usado por não ser inflamável como o hidrogênio. A coluna é bem maior que a de cromatografia líquida, porque o gás tem muito menos resistência e viscosidade que o líquido, precisando percorrer uma distância bem maior na coluna para o analito interagir com a fase estacionária. Já no cromatógrafo líquido, são utilizadas colunas de aço recheadas com a fase estacionária, e essas colunas têm no máximo 30 centímetros de comprimento, mas no caso o importante é o diâmetro da coluna e o diâmetro das partículas da fase estacionária, que vão influenciar diretamente na separação da amostra. Aqui, nesse vídeo, vocês podem ver a diferença do tamanho entre a coluna do GC e a coluna do LC. Lembrando, a coluna do GC é essa dourada, maior, em espiral, e essa menor é a coluna de aço do LC. Beleza, agora que o analito foi injetado e separado pelo cromatógrafo, o detector passa todas as informações para o software do aparelho, que interpreta os picos pelo tempo. E esse tempo é o tempo que ficaram dentro da coluna ligados, interagindo com a fase estacionária até saírem e chegarem no detector. Esses picos têm uma área que, graças ao software, calcula a integrada desses picos, gerando uma área que é o sinal. Esse sinal é colocado em um gráfico do Excel, e aí entra aquela equação que a gente não deu muita moral no ensino médio, que é y igual a x mais b, que é a equação da reta. Então, esses sinais são substituídos pela incógnita na equação, e só assim, depois de alguns cálculos e mais outros cálculos e outros cálculos, a gente consegue descobrir a concentração da solução inicial. Bom, o vídeo de hoje foi esse, e eu gostaria de agradecer ao LATIF, que é o Laboratório de Análises de Toxicantes e Fármacos da Unifal, e os professores responsáveis. Olá, vamos iniciar a nossa aula sobre cromatografia gasosa. Então, só relembrando um pouco os princípios da cromatografia, que é uma técnica de separação de componentes. E na cromatografia gasosa, os componentes da amostra, eles devem ser, então, vaporizados, ou seja, estarem na forma de vapor, e eles vão ser separados por consequência da distribuição deles entre uma fase móvel, que é gasosa, e uma fase estacionária, que é líquida ou sólida. E essa separação se dá dentro de uma coluna cromatográfica. A cromatografia a gás, ela se divide em dois tipos. Cromatografia gás líquido, em que a fase estacionária é um líquido, e a cromatografia gás sólido, em que a fase estacionária é um sólido. Algumas vantagens da técnica de cromatografia gasosa. É uma técnica muito rápida, que tem um alto poder de separação, então pode-se separar vários componentes de uma amostra e pode-se também fazer uma análise quantitativa desses componentes. É uma técnica bem sensível, então ela consegue analisar substâncias que estão em baixas concentrações. Pode-se utilizar poucas quantidades de amostra, então ela só necessita de uma pequena quantidade de amostra, não precisa ter grandes quantidades de amostras. E existe uma variedade de detectores que pode gerar uma especificidade na análise, né? Então, pode ter detector que é específico para um certo tipo de substância e ele vai dar uma análise mais específica. Algumas limitações da técnica. As amostras, elas precisam ser voláteis para serem vaporizadas no aparelho. Também tem que ter compostos termicamente estáveis, em torno de 300 graus Celsius, então não pode ser composto que quando ele se vaporiza, ele também se decompõe, então ele tem que ser estável. E precisa sempre de uma técnica auxiliar para a identificação. Essa técnica está relacionada aos detectores, né? Então, quando a gente fala de cromatografia, a cromatografia é apenas a separação. E ela vai ter o auxílio de um detector que é um detector de outras técnicas que nós já vimos durante o curso. Por exemplo, um detector de massas, de espectrometria de massas.
Algumas aplicações da cromatografia gasosa. Análise ambiental de pesticidas, organoclorados, PCBs, hidrocarbonetos, aminas e fenóis, análise de alimentos, ácido graxos e triglicerídeos, compostos voláteis responsáveis por aromas, açúcares e aminoácidos, análise de fármacos, análises forenses e de toxicologia, como doping ou metabólitos de drogas, e também pode ser aplicada na química industrial e petroquímica. Então, embora ele faça milhões, milhares de análises, para cada análise você tem que comprar uma coluna. E a gente viu ali que tem coluna aí que chega a 15 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais. Então, normalmente os laboratórios são específicos, não é uma coisa que toda semana você pode ser comprando aí. Lembrando um pouco sobre o processo de separação na cromatografia. Então, na cromatografia tem-se uma fase estacionária, que fica na coluna, dentro da coluna, e as substâncias vão ser inseridas na coluna carregadas por uma fase móvel. Então, ao longo do processo, a separação se dá por interação, né? Então, as substâncias que interagem melhor com a fase estacionária, elas vão ficar mais retidas dentro da coluna e as outras substâncias que interagem menos com a fase estacionária vão passando pela coluna. Então, aqui a gente tem, né, o processo de eluição, onde as substâncias que têm menos interação com a fase estacionária, elas saem mais rápido da coluna e a substância que tem uma interação mais forte com a fase estacionária, ela fica mais retida na coluna. Então, essas substâncias vão ser detectadas e vai gerar, então, um sinal que a gente chama de cromatograma, que vai relacionar o tempo de eluição pela quantidade de amostras na substância, a quantidade de analitos na amostra. A separação em cromatografia gasosa ocorre por dois tipos, né? Na cromatografia gás sólido, onde a gente tem a fase estacionária como um sólido, que pode ser uma sílica, um carvão grafitinizado ou polímeros porosos, o princípio de retenção é a adsorção, ou seja, a interação entre as moléculas do soluto e as moléculas que estão na fase estacionária. Já na cromatografia gás líquido, tem-se um líquido mantido, né, em um suporte na fase estacionária e o princípio de retenção é partição, ou seja, solubilidade, né, entre a fase estacionária e a substância que está presente ali na amostra. Aqui eu trouxe um exemplo de um instrumento de cromatografia gasosa. Então, aqui a gente tem, né, o cromatógrafo em si, né, onde acontece toda a parte de separação, e o computador fica apenas como auxiliar para geração dos sinais. Detalhando um pouco mais essa instrumentação. Então, na instrumentação a gente tem sempre um gás, né, que vai ser a fase móvel, que a gente chama de gás de arraste. Tem também o sistema de injeção, onde vão ser injetadas as amostras. Aqui, a coluna cromatográfica, que fica dentro de um forno para manter a temperatura da coluna. Depois que a amostra passa, então, pela coluna, ela vai para um detector, que vai detectar a quantidade de amostra e o tempo em que ela ficou na coluna. Esse detector, então, vai ser gerado um sinal que a gente chama de cromatograma. Falando um pouco do gás de arraste. Então, o gás de arraste é a fase móvel em cromatografia gasosa. O gás de arraste, ele tem que ter a característica de ser inerte, né? Ou seja, ele não interage com a amostra, ele apenas carrega a amostra pela coluna. E por isso ele é chamado, então, de gás de arraste, porque ele arrasta a amostra pela coluna. Algumas propriedades do gás de arraste. Ele é inerte, então tem que ser inerte, isento de impurezas que podem degradar a fase estacionária que está na coluna e também tem que ser compatível com o detector. Então, por exemplo, se eu tenho oxigênio ou água, eles podem oxidar ou hidrolisar a fase estacionária, então vai estragar a minha coluna.
ou se eu tenho hidrocarbonetos no gás, eles podem gerar sinais em alguns detectores. Então, ele não é bom utilizar porque vai confundir na hora da análise. Os gases mais utilizados, então, nitrogênio, hélio, hidrogênio e argônio. E aí a escolha do gás se dá em relação ao tipo de análise que vai fazer. Além disso, tem que se avaliar a pureza do gás. Então, ele tem que ser um gás puro, mas a pureza depende também do custo. Então, em algumas análises, pode não precisar de um gás tão puro e aí vai ter um custo menor. Ou em outras análises, tem que se precisar de uma pureza muito alta e aí vai se ter um custo maior. Mas sempre a pureza é alta. O que vai diferenciar é se ela é muito, muito pura ou menos pura. O sistema de injeção, ele é composto por um septo de silicone, onde vai ser injetada a amostra. Existe aqui uma alimentação do gás de arraste, então o gás de arraste ele vai entrar continuamente por esse espaço. Aqui a gente tem um bloco metálico que ele permanece aquecido para poder vaporizar a amostra. Aqui a gente tem, então, a ponta da coluna cromatográfica. Então, o que acontece aqui? A amostra ela é inserida por uma seringa e ela vai ser inserida aqui, na ponta da coluna cromatográfica. E quando ela é inserida, como ela está num bloco aquecido, essa amostra vai ser instantaneamente vaporizada. Ao mesmo tempo, o gás de arraste está entrando na coluna. Então, assim que a amostra é inserida e é vaporizada instantaneamente, o gás de arraste já começa, então, a carregar essa amostra pela coluna. Algumas características do sistema de injeção da amostra. Então, o tipo de amostra injetada numa coluna pode ser líquida, pode ser gasosa. Se for uma amostra sólida, esse sólido ele tem que ser dissolvido em um solvente adequado e ele vai entrar, então, como uma amostra líquida, como uma solução. O volume e o tipo de injeção vai variar de acordo com a coluna, de acordo com o estado físico da amostra. Então, dependendo do tipo de coluna, tem que se injetar quantidades de amostra bem pequenas. A temperatura do injetor, ela tem que ser suficientemente elevada para garantir que toda a amostra se vaporize, porque se ela não for suficientemente elevada, pode entrar uma amostra líquida e vai prejudicar a coluna e vai prejudicar a análise, obviamente. E aí a amostra, então, tem que se vaporizar imediatamente no injetor, mas também não pode causar a decomposição. Então, a amostra ela não pode se decompor naquela temperatura. Então, geralmente, o que se faz? A temperatura do injetor, ela vai ser 50 graus acima da temperatura de ebulição do composto menos volátil da amostra. Então, tem que se ter uma ideia dos compostos da amostra para poder ajustar a temperatura do sistema de injeção. A coluna cromatográfica pode ser uma coluna empacotada ou uma coluna capilar. A coluna empacotada é uma coluna recheada, então dentro da coluna ela está toda recheada por um sólido pulverizado, né? Então a fase estacionária ela é um sólido, mas também pode ser um líquido que vai estar revestindo as partículas desse sólido que recheiam a coluna. Na coluna capilar, é uma coluna, né, aberta, ou seja, as paredes que estão recobertas com a fase estacionária. Então, aqui dentro, ela não é totalmente recheada com a fase estacionária. Então, tem um filme fino de fase estacionária recobrindo as paredes. A fase estacionária ela pode ser sólida ou líquida. Na coluna empacotada, tem-se uma coluna que tem um diâmetro maior, então de 3 a 6 milímetros, e um tamanho, um comprimento menor, né, de meio até 5 metros. A coluna capilar, ela tem um diâmetro menor, de 0,1 a 0,5 milímetros, e ela tem um comprimento maior. Então, pode ter colunas de 5 até 100 metros. Então, são colunas bem compridas.
O material utilizado é ácido inoxidável, vidro, sílica fundida ou teflon, e essas colunas elas são enroladas, né, para poder caber toda essa extensão de coluna dentro do cromatógrafo. Elas ficam enroladas em bobinas que podem ter de 10 até 30 centímetros de diâmetro. Então, elas ficam mais ou menos na forma como está na figura. As fases estacionárias da coluna cromatográfica. Então, uma fase estacionária numa coluna cromatográfica, ela pode ser apolar, como um hidrocarboneto não aromático, ou ela pode ser polar, que contém grandes quantidades, né, de grupos polares, como, por exemplo, a coluna Carbovax, que tem interações do tipo ligação de hidrogênio. Pode-se ter também uma coluna intermediária, que são grupos polares ou potencialmente polares, em um esqueleto apolar. A escolha da coluna vai se dar pela polaridade da fase estacionária, e isso vai depender da amostra que se tem, dos analitos que vão ser analisados, pelo diâmetro e espessura do filme, então depende da quantidade de amostra, do tempo de análise, da pressão e da velocidade da fase móvel, e o comprimento da coluna, né, que vai influenciar na eficiência, né? Geralmente, quanto mais comprida a coluna, mais eficiente. Então, falando um pouquinho do forno do cromatógrafo. O forno, ele é onde fica a coluna cromatográfica. Então, a coluna, ela fica dentro do forno. E o forno, ele precisa ter uma temperatura muito bem controlada, porque é essa temperatura que vai influenciar também na eficiência da análise cromatográfica. Então, para se ter uma boa separação, tem que se ter também uma temperatura muito bem controlada. Se tem temperaturas muito baixas, achatamento da cor. não se ter uma análise boa, ou se tem temperaturas muito altas, os picos eles podem também ficar muito juntos, e aí não consegue fazer uma identificação muito boa dos componentes. A temperatura do forno, ela pode ser uma mesma temperatura durante toda a análise, ou pode-se fazer uma variação de temperatura ao longo da análise, para se ter uma melhor separação dos picos. Os detectores. Então, os detectores são dispositivos que vão examinar o conteúdo que sai da coluna cromatográfica. Esses detectores, eles podem ser de vários tipos. Então, tem esses detectores universais, que vão gerar sinal para qualquer amostra que esteja eluindo da coluna. Detectores seletivos, que vão detectar apenas substâncias com determinadas propriedades físico-químicas. E os detectores específicos, que detectam substâncias de determinados grupos funcionais, né, em suas estruturas. O detector por ionização em chama. Então, é uma técnica que a gente já viu em outra aula, e ele pode ser utilizado para detectar compostos que saem de uma coluna cromatográfica. Esse detector, ele é quase universal, e ele ocorre pela formação de íons, que vão ocorrer pela combustão na presença de hidrogênio e oxigênio, e o sinal vai ser gerado no detector pela corrente elétrica que é produzida pelos íons do analito que sai da coluna cromatográfica. E essa corrente elétrica, ela é proporcional à concentração do analito. Então, no detector por ionização em chama, tem uma alta também sensibilidade. O detector por condutividade térmica, ele vai medir a diferença de condutividade térmica entre a fase móvel, ou quando sai da coluna cromatográfica, a fase móvel com o analito. Então, por essa diferença de condutividade térmica, ele vai, então, identificar e quantificar a amostra. O detector por captura de elétrons, ele é um detector seletivo, e ele é específico para grupos funcionais eletronegativos. O detector por espectrometria de massas também é outra técnica que nós já vimos em outra aula, e ela é muito utilizada para o detalhamento de estruturas. Então, o analito ele sai da coluna, e naquele tempo de retenção, o espectrômetro de massas vai, então, pegar aquele analito e vai analisar a estrutura dele.
Aqui um exemplo de uma análise em cromatografia, né? Então, o sinal do detector é um cromatograma que vai relacionar o tempo de retenção da amostra na coluna pela intensidade do sinal, que está relacionada à quantidade de amostra. E quando a gente tem cromatografia gasosa com detector de espectrometria de massas, esse sinal que vai ser gerado pela coluna vai ser decomposto em picos que vão relacionar a massa carga de cada do componente da amostra, né, e de seus íons. A análise em cromatografia, ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Na análise qualitativa, existe uma análise apenas do tempo de retenção do analito. E esse tempo de retenção, ele pode ser comparado com o tempo de retenção de um composto padrão. Então, tem que se ter uma ideia de quais compostos estão presentes e fazer uma comparação com um padrão já conhecido. Esse padrão também tem que ser analisado pela mesma técnica e vai avaliar se a sua amostra apresenta um pico no mesmo tempo de retenção que o padrão. Na análise quantitativa, é uma análise da área do pico característico do analito, e essa área tem relação com a quantidade de analito. Então, eu posso ter um valor de quantidade do analito, de concentração do analito, quando eu faço uma relação com uma curva analítica. Então, eu faço uma curva analítica com vários padrões de concentrações diferentes, e eu vou inserir, então, o valor da área do pico da minha amostra desconhecida na curva analítica. Bom, essa então foi a nossa aula sobre cromatografia gasosa, e até a próxima aula. O que é? A cromatografia gasosa é um método de separação dos componentes de uma mistura volátil, onde a fase móvel é gasosa e a fase estacionária sólida ou líquida. A cromatografia gasosa é amplamente usada para análises quantitativas e qualitativas de espécies químicas e para determinar constantes termoquímicas, tais como calores de solução e vaporização, pressão de vapor e coeficientes de atividade. Um cromatógrafo é composto por uma fonte de gás de arraste, que é a fase móvel, e tem a função de carregar a amostra através da coluna. Ela não deve reagir com a amostra, fase estacionária ou superfícies do instrumento. Deve ser isento de impurezas que possam degradar a fase estacionária e deve ser compatível com o detector, para melhor funcionamento do mesmo. Os gases de arraste mais utilizados são nitrogênio, hélio, hidrogênio e argônio. O injetor é responsável por introduzir instantaneamente a amostra na coluna cromatográfica. A coluna cromatográfica é onde está presente a fase estacionária e ocorre a separação dos componentes da amostra, de acordo com o tempo de retenção do composto. O detector é responsável por detectar e quantificar as substâncias. Existem alguns sistemas de detecção: FID, ECD, NPD, entre outros. A utilização de cada um depende dos componentes da amostra que se quer identificar. Os detectores podem ser universais, que geram sinal para qualquer substância eluída, ou seletivos, detectam apenas substâncias com determinada propriedade físico-química. E ainda o amplificador de sinal e o computador, que irá receber o sinal e fornecer o cromatograma. Funcionamento. O funcionamento de um cromatógrafo é bastante simples. A amostra é injetada com uma seringa, entra na coluna, onde está a fase estacionária. Devido à temperatura, os analitos são vaporizados e, de acordo com suas propriedades, são retidos na fase estacionária por determinados tempos e saem da coluna em tempos diferentes. Ao sair, os analitos são detectados
e o sistema de dados proporciona um pico proporcional à sua concentração. Detector por ionização em chama, detector FID, consiste em uma chama de ar e hidrogênio que ioniza as moléculas da amostra. Os íons formados geram uma corrente que é convertida em voltagem, amplificada e captada pelo registrador. Ele é muito utilizado para a identificação de compostos orgânicos e hidrocarbonetos. Aspectos importantes. Para que se tenha um bom cromatograma, é necessário que os picos tenham uma boa resolução, ou seja, que a distância entre um pico e o outro seja ideal para se analisar. Por exemplo, no primeiro caso, os picos estão muito próximos e as bases estão se sobrepondo. No segundo caso, eles ainda não têm uma boa separação. O terceiro caso é uma boa resolução. Os picos estão bem separados, ou seja, a resolução deve ser no mínimo 1,5. A temperatura interfere na resolução. Fase estacionária. Ela deve ter, quando possível, características próximas das dos solutos a serem separados. O ideal é a fase estacionária seletiva, que deve interagir diferencialmente com os componentes da amostra, onde se obtém uma separação adequada de cada constituinte. Uma fase estacionária pouco seletiva dá uma má resolução. A polaridade da coluna interfere no tempo de retenção dos analitos. Por exemplo, em uma coluna apolar, os analitos apolares têm maior afinidade com a coluna e ficam mais tempo retidos, enquanto que os analitos polares não são retidos e são os primeiros a sair. Materiais utilizados. Foi utilizado o equipamento GC17A da Shimadzu. A coluna utilizada foi a RXI 5MS, comprimento de 30 metros, diâmetro interno de 0,25 micrômetros, liner normal e a temperatura máxima 350 graus Celsius. Dados iniciais. O gás de arraste utilizado foi o hidrogênio, a temperatura do injetor 25 graus Celsius, a temperatura do forno 40 graus Celsius a 100 graus Celsius, a uma taxa de 10 graus Celsius por minuto, a temperatura do detector 40 graus Celsius, volume de amostra utilizado 1 microlitro, velocidade linear 1 ml por segundo, tipo de injeção split, tempo de análise foi de 6 minutos e amostra etanol, diclorometano e acetona em tolueno. Então ele vai detectar etanol, dicloretano e acetona. Injetando gás do isqueiro, ou seja, gás propano. Tempo morto é o tempo em que uma substância, o gás, passa pela coluna sem ter interação entre eles. O resultado obtido foi de 1,959 minutos. Após a determinação do tempo morto, foi realizada a injeção de soluções com concentrações conhecidas e obtidos os seguintes cromatogramas: 1 ppm, 2,5 ppm, 5 ppm, 7,5 ppm e 10 ppm. A partir dos cromatogramas obtidos, foi possível realizar a curva de calibração para cada substância presente na amostra. Curva do primeiro pico, o etanol. Curva do segundo pico, que é a acetona. E curva do terceiro pico, diclorometano. Após a injeção das amostras com concentrações conhecidas e a determinação das curvas de calibração para cada substância, foi realizada a injeção da amostra problema, obtendo-se o seguinte cromatograma e os resultados circulados em vermelho, onde o primeiro pico é o pico do etanol, com menor tempo de retenção, o segundo pico é o pico da acetona
E o terceiro pico, com maior tempo de retenção, é do diclorometano. Após a primeira injeção da amostra problema e obtenção dos resultados, foi realizada a otimização do método, onde utilizou-se uma rampa de aquecimento de 15 graus Celsius por minuto até atingir 80 graus Celsius e, após 80 graus Celsius, uma taxa de aquecimento de 40 graus Celsius por minuto até atingir 150 graus. Na primeira análise, havia sido utilizada uma taxa de 10 graus Celsius por minuto durante toda a análise. Na otimização do método, foram obtidos os seguintes resultados circulados em vermelho. A partir dos resultados obtidos no cromatograma, é possível calcular a velocidade linear da fase móvel, dividindo-se o comprimento da coluna pelo tempo morto. Neste caso, foi obtida uma velocidade linear de 25,52 centímetros por segundo. Também é possível calcular o tempo de retenção ajustado de cada pico, subtraindo-se o tempo morto do tempo de retenção de cada substância. Os resultados obtidos para tempo de retenção ajustado foram, para o etanol, 0,139 minutos, para a acetona, 0,224 minutos e para o diclorometano, 0,353 minutos. Foi calculado o fator de retenção dos picos, utilizando a fórmula tempo de retenção dividido pelo tempo morto menos 1, obtendo os seguintes resultados. Para o pico do etanol, 0,07, para o pico da acetona, 0,11 e para o pico do diclorometano, 0,18. A retenção relativa foi calculada a partir da fórmula TR2' dividido por TR1', onde TR2' é o tempo ajustado da substância que ficou mais tempo retida, dividido pelo tempo ajustado da substância que ficou menos tempo retida. A comparação, então, entre etanol e acetona teve o resultado de 1,61 e entre acetona e diclorometano, 1,57. O fator de retenção para a condição cromatográfica otimizada obteve os seguintes valores. Para o pico do etanol, 0,079, para o pico da acetona, 0,119 e para o diclorometano, 0,178. Concentração dos analitos na amostra. Utilizando as equações encontradas na curva de calibração para cada pico, foi obtido os seguintes resultados. Para o etanol, 0,868 ppm, para a acetona, 0,860 ppm e para o diclorometano, 1,459 ppm. Tendo em vista que os valores encontrados para a concentração do etanol e da acetona ficaram fora da curva de calibração, não é possível precisar a concentração dessas substâncias na amostra. Pode-se afirmar que a concentração de diclorometano presente na amostra é de 1,459 ppm. A partir da determinação do tempo de retenção para cada substância presente na amostra, é possível concluir que o etanol tem uma menor afinidade com a coluna, pois teve um tempo de retenção menor, e o diclorometano, por sua vez, tem uma maior afinidade com a coluna, visto que o seu tempo de retenção foi maior entre os compostos. É inegável a importância dos métodos cromatográficos nos dias de hoje. São inúmeros os fabricantes de equipamentos, sendo que dentre os vários modelos comercializados se encontram também os cromatógrafos a gás, tópico desta aula Animação 3D. O primeiro ponto que se deve considerar para entender este tópico é que a absurda maioria dos métodos cromatográficos se baseiam em interações químicas como iônicas, dipolares, ligações de hidrogênio ou London. Há espécies que possuem grupos muito eletronegativos ou tamanho relativamente elevado.
Esses fatores levam a interações fortes entre as espécies e acabam muitas vezes por resultar em líquidos ou sólidos de baixa volatilidade ou mesmo instáveis termicamente. Por outro lado, há muitas espécies pequenas ou que apresentam interações intermoleculares fracas e, por este motivo, possuem ponto de ebulição relativamente baixos. Para esse tipo de espécie, um dos métodos mais comuns de separação é a destilação fracionada. Serve como exemplo a produção de produtos derivados de petróleo em refinarias. Alguns dos problemas do uso de processos de destilação para fins analíticos estão relacionados com o volume requerido para o procedimento, que é relativamente elevado, mesmo para pequenos destiladores de laboratório. Espécies com volatilidade próximas não podem ser separadas eficientemente por este processo, além da determinação quantitativa também ser dificultada, vez que algumas espécies, como contaminantes traço, apresentam concentrações muito baixas para serem coletadas após destilação. Apesar desses problemas, ter um processo de separação que utilize as diferenças na ebulição das espécies como ponto de partida parece interessante. Então, se em um tubo por onde passa um fluxo constante de um gás inerte for introduzida uma mistura contendo espécies voláteis, é possível que estas passem para a fase gasosa e sejam transportadas pelo gás de arraste. Dependendo da diferença nos pontos de ebulição das espécies e da temperatura ajustada na coluna, é possível também que espécies com menor temperatura de ebulição passem mais tempo na fase gasosa e que sejam transportadas com maior velocidade para fora da coluna. Isso por si só já garante certa separação de espécies com diferenças muito grandes no ponto de ebulição, mas, obviamente, não é suficiente para separar espécies com pontos de ebulição próximos. Assim, o que se faz é colocar ao longo do percurso uma espécie fixa e não volátil que possa interagir de forma diferenciada com os analitos. Essa espécie recebe o nome de fase estacionária e pode ser um sólido na forma de partículas preenchendo o interior do tubo, um líquido sobre essas partículas, um sólido poroso sobre a parede do tubo ou mesmo um líquido na forma de um filme fino também sobre a parede da coluna. Com esse sistema, enquanto os analitos são transportados, podem agora ser separados de duas formas diferentes. Pela diferença nos pontos de ebulição, onde, com o ajuste da temperatura, é possível fazer com que os analitos mais voláteis saiam da coluna mais rapidamente. E 2, por interações diferenciadas com a fase estacionária, onde analitos que interagirem mais ficarão mais presos e levarão mais tempo para sair da coluna. O material da fase estacionária é escolhido com base nas propriedades fisicoquímicas dos analitos. Deve-se considerar aqui as interações intermoleculares possíveis para um gás. Como visualizado pela distribuição assimétrica de cargas, indicado pelas cores vermelha e azul, a fase estacionária, composta pelo polímero polietileno glicol, apresenta comportamento polar. Este composto possui ainda seus átomos de oxigênio disponíveis como aceptores de prótons em ligações de hidrogênio, ou seja, quando utilizado, interage mais fortemente com compostos polares, principalmente se estes possuírem átomos de hidrogênio ligados a átomos bastante eletronegativos. Devido a essas características, a maior aplicação desta fase estacionária se dá para a separação de compostos contendo átomos de oxigênio, nitrogênio, enxofre e halogênios. Já como desvantagens desta fase estacionária estão a dificuldade em aplicá-la para hidrocarbonetos alifáticos e seu limite máximo de temperatura, algo em torno de 250 graus Celsius, o que é considerado baixo para a cromatografia a gás. Um outro tipo de fase estacionária, também muito comum em cromatografia a gás, é composta por polímeros contendo o grupo siloxano. O interessante deste material é que pode ser utilizado tanto para a produção de fases estacionárias extremamente apolares até fases estacionárias extremamente polares e com interações diversas. Este polímero também possui em sua estrutura átomos de oxigênio e distribuição assimétrica de cargas nesta região. Porém, diferentemente do polietileno glicol, estes átomos ficam isolados na estrutura do polímero devido aos grupos radicais que os bloqueiam.
Por este motivo, os únicos grupos que participam de interações durante as separações são os radicais ligados ao polímero. Então, se os grupos ligados são 100% metila, um radical apolar, a fase estacionária terá propriedades também apolares, interagindo apenas por forças de dispersão. Já se os grupos utilizados são 100% compostos por uma espécie extremamente polar e que permita ligações de hidrogênio, obviamente, a fase estacionária obtida terá também estas propriedades. Polaridade intermediária e interações diversas podem também ser obtidas. Basta apenas que parte dos grupos metila sejam substituídos, por exemplo, por radicais fenil ou cianopropil. Como exemplo de coluna comercial que contém dois grupos, pode-se citar a polidimetildifenilsiloxano, com 5% dos grupos como radical fenil. Ainda com relação às colunas, estas podem ser empacotadas com partículas, modelo mais utilizado hoje em equipamentos industriais para monitoramento autônomo de processos, ou capilares. As colunas capilares são as mais utilizadas hoje em equipamentos de laboratório. Consistem em um tubo de sílica fundida com diâmetro interno variando de 100 micrômetros a mais de 1 milímetro. Sua fase estacionária é disposta sobre a superfície interna na forma de uma fina camada e, para evitar quebra, estas são recobertas externamente com um polímero. Com relação ao comprimento das colunas, podem variar de 5 a 100 metros, sendo as com comprimento próximo a 30 metros as mais utilizadas. No cromatógrafo, a coluna capilar é posicionada no interior de um forno que pode chegar a temperaturas próximas de 400 graus Celsius. Na entrada da coluna, deve-se agora introduzir o gás de arraste. Este deve ser de alta pureza e, na absurda maioria das vezes, é obtido de cilindros pressurizados. Agora que o sistema de separação com gás de arraste, coluna e forno já está montado, é possível torná-lo apto para aplicações analíticas pela inserção de um injetor de amostras no início da coluna e um sistema de detecção no fim desta. No injetor aqui utilizado, há um septo ou selo de silicone que é perfurado por uma seringa durante a injeção. Há também um tubo, comumente de vidro, chamado de liner. Ambos costumam ser contaminados por componentes da amostra, sendo bem comum a substituição do septo e selo de vedação e a limpeza ou substituição do liner. A forma mais utilizada de injeção de amostras líquidas ou gasosas no cromatógrafo a gás é por meio de uma seringa que pode ser manual ou controlada por um injetor automático. Há diversos tipos de injetores e modos de injeção. No mais utilizado, a seringa contendo a amostra perfura o septo de silicone até que sua ponta chegue ao liner. Como é comum que contaminantes sejam liberados pelo septo durante o procedimento, parte do gás inerte que adentra o injetor é descartado por um orifício de purga do septo. Assim, ocorre uma espécie de limpeza contínua do septo, sendo que, se algum componente for liberado, este será imediatamente transportado para fora do injetor pelo gás de purga. O gás de arraste segue então através do liner, sendo que o sistema permanece aquecido para garantir que toda a amostra seja volatilizada. O volume introduzido pela seringa costuma ser próximo a 1 microlitro, o que gera significativo volume de vapor. Devido a isso, para líquidos, é comum que grande parte deste vapor seja descartado e que apenas uma pequena fração seja introduzida na coluna. Ou seja, o gás que adentra o liner e também o vapor da amostra são divididos em duas partes. A maioria das vazões e pressões no sistema podem ser ajustadas por software, o que torna fácil alterar a razão do split. Isso é interessante, pois possibilita a determinação de analitos em uma ampla faixa de concentração, bastando para isso aumentar ou diminuir a fração injetada na coluna, ou seja, a razão do split, de acordo com a concentração do analito na amostra. Se o método tiver sido desenvolvido com injeção de volume de amostra adequado, escolha correta da coluna e das programações das temperaturas, após injetada a amostra, as espécies percorrerão a coluna e sairão separadamente ao final.
Então, se na saída da coluna for adicionado um detector apropriado, é possível agora o monitoramento das espécies e a obtenção do cromatograma. Apesar da absurda maioria dos detectores utilizados em GC possuir princípio de funcionamento diferente do HPLC, o sinal registrado, ou seja, o cromatograma, possui perfil idêntico, sendo possível obtenção de informações qualitativas e quantitativas. O FID, ou detector por ionização em chama, é, sem dúvidas, o mais utilizado na saída da coluna em cromatografia a gás. Este consiste em uma espécie de bico de Bunsen que utiliza hidrogênio como combustível e oxigênio de ar sintético como comburente, ambos comumente obtidos de cilindros pressurizados. Com a queima desses gases, apenas vapor da água e calor são gerados na chama. O gás de arraste, inerte, sai do capilar e chega o tempo todo à chama. Então, quando os analitos saem da coluna, podem entrar em combustão e ter como alguns dos produtos CO2, água e apresentar como intermediários íons. Assim, se for adicionado um segundo eletrodo coletor sobre a chama e aplicada uma diferença de potencial entre o queimador e o coletor, é possível que parte dos elétrons do processo de formação e consumo de íons sejam supridos e consumidos pelos eletrodos, o que resultará em um sinal de corrente elétrica. Trata-se de um processo redox que envolve majoritariamente a formação de íons, CO2 e água. Assim, quanto maior a quantidade de espécies que chegam à chama e quanto maior o número de carbonos desta, maior a probabilidade de formação de íons e também o sinal obtido. Devido a esses fatores, é muito comum se referir ao FID como um detector que responde à massa de analito em função do tempo. No entanto, o mais correto é levar em consideração também o estado de oxidação das espécies, principalmente para pequenas moléculas. Como dica, não se deve utilizar o termo cromatógrafo gasoso para nomear este equipamento. O correto é cromatógrafo a gás. A fase móvel é gasosa e a técnica, sim, pode ser denominada de cromatografia gasosa. Mas o equipamento, assim como não chamamos a coluna de gasosa, não deve ser denominado desta forma. Por fim, esta configuração de equipamento aqui montada, com injetor split-splitless, com coluna capilar e detector FID, é uma das mais vendidas hoje. Como exemplos, pode-se citar sua presença em laboratórios farmacêuticos para determinação de solventes residuais, em empresas alimentícias para determinação de aromas e álcool ou contaminantes em bebidas, em empresas cosméticas para fragrâncias e também em refinarias de petróleo e muitas outras.